Está ali. Eu achei difícil escolher porque o meu sobrinho não leu nenhum deles. A sério, escolher livros de leitura para ele. Boa tarde. Boa tarde, professora. Nuna, tudo bem? Tudo e com a senhora? Tudo. Olá, Vanessa. Olá, professora. Onde é que está a Jane? Não estou a vê-la. Boa tarde, professora. Professora, livro infantil. Já tem? É assim, eu tenho dois. Espera aí, deixa-me só ligar. Eu tenho dois, adquiri dois. Que é a belíssima história da Joaninha e o Diogo vai ao dentista, que ambos fazem parte do Plano Nacional de Leitura. Então, ambos poderiam ser uma escolha, não é? Sim, a questão é que eu já estive a ver e até o meu sobrinho não passou assim muito cartucho às histórias. Gosta mais de ler sobre a Patrulha Pata e tudo isso. Que é um bocadinho de coisa. Mas, enfim, nós aqui estamos mais interessadas em trabalhar a vossa leitura, ok? Não estamos muito focados na seleção dos livros numa perspectiva didática de aplicação, ok? Mais para vocês treinarem a forma de ler. Pois, a colocação de voz, né? Ok? O meu relógio acho que está 1 minuto atrasado. E artigos, vocês já conseguiram encontrar? Eu encontrei dois. Não sei se são bons. Então, quer-me mostrar, enquanto esperamos que mais pessoas entrem na reunião? Sim, mas está aqui no PC. Eu vou enviar porque eu estou até 2 aulas ao mesmo tempo, então abro o computador aqui, o telefone aqui, para prestar mais ou menos atenção. Então, deixa eu enviar para o meu e-mail para mostrar por aqui. Está bem. Olha, eu posso mostrar assim, não sei se vai perder muito tempo aqui. Onde é que se vira a câmera? Olá, Ana. Aqui. Eu tenho aqui desenvolvimento Boa tarde, Joana. da linguagem e alfabetização. E onde é que encontrou isso? Em que site? Encontrei no Google normal. Fui ao Google, pesquisei, por exemplo, pus artigo sobre comunicação à criança até os 6 anos de idade. E depois apareceu-me um monte de artigos e depois fui lendo até aparecer o que me apareceu mais adequado foi esse. Então, agora o que vocês vão fazer, vão me enviar um e-mail, já toda a gente sabe o meu e-mail, com os links para os artigos, para eu validar, está bem? Está bem, vou enviar agora. Sim, professora. Diga, Jane. Boa noite, qual é o e-mail que tem que mandar? O e-mail, o meu e-mail, quer saber o meu e-mail? Sim, sim. luisa.araújo @iseclisboa.pt. Ok, obrigada, professora. Eu mando já isso, professora. Vou mandar agora já para a professora ver. Para mandar agora? É para mandar agora o artigo? Pode mandar agora, que eu, entretanto, vou vendo. Quando vocês estiverem a ver um vídeo hoje durante a aula, eu vou vendo os e-mails que vocês me mandaram, está bem? Ok. Peço desculpa. Boa tarde, professora. Eu não percebi. Ainda não nos conhecemos, já conhecemos, Helena. Sim, já. Então, é por estar com o bebê que eu não estou. Olá, coisa.
Oi? Peraí. Professora, eu a partir das 7h30 irei fazer aula pelo telemóvel, que eu depois vou fazer uma viagem, está bem? Mas até às 7h30 eu fico assim via Zoom de computador. Ok. Quem tem a microfone ligado, desliga se faz favor, está bem? Ok. Portanto, temos a Vanessa, a Jana, a Helena, a Joana, vem a Daniela. Não, a Daniela já estava. A Deislin, olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Professora, peço desculpa, eu não estou a perceber o que é suposto fazer. Não está a perceber o que é suposto fazer como? A professora tinha dito que nós temos que enviar um artigo para o seu e-mail, mas artigo relacionado com o quê? Quem é que está a falar? É a Joana? Sim, professora. Eu não a vejo depois, não? Não. Não. Joana, como nós dissemos na última aula, teve na última aula? Tive, professora, mas é a questão que eu preciso de sair mais cedo e então eu não acompanhei a aula até ao fim e a professora acho que não disponibilizou o vídeo, porque eu não o encontro. A não ser que a professora já tenha colocado e eu não tenha atualizado a página. Mas qual E por vídeo? isso- O vídeo da aula? Sim, Sim, já coloquei. então foi alguma falha minha. Acho que já coloquei, deixa-me lá confirmar. Alguém foi ver? A professora só tem o PowerPoint Não. e as teorias. A professora não colocou o vídeo. Tem o PowerPoint que falou na aula e tem o artigo sobre as teorias da linguagem. Tenho que pôr então se calhar não pus, só pus o PowerPoint. Mas, Joana, o que nós dissemos durante a aula Sim. foi que vocês vão à procura de artigos e depois eu vou validar os artigos, ok? Então, para não perdermos tempo, Sim. hoje vocês vão visualizar um vídeo e enquanto vocês estão a ver o vídeo, eu vou vendo os e-mails que vocês me mandam para validar os artigos. Se a Joana ainda não consegue enviar-me um artigo hoje... Eu posso lhe enviar hoje ao final da aula. Exato, pode enviar depois mais logo, está bem? Mas diga-me uma coisa, é artigos relacionados com o quê? Com o desenvolvimento da linguagem. Temos que procurar artigos que expliquem isso ou que tenham a ver com as teorias. Não, que falem do desenvolvimento da linguagem, pode ser com diferentes ênfases, diferentes tópicos dentro desse tópico grande do desenvolvimento da linguagem, está bem? Ok, professora, então eu tento lhe enviar no final da aula. Está bem. Ok, obrigada. Combinado. Ok, agora vamos só esperar mais 1 minuto ou 2 para ver se não começamos muito tarde, está bem? Mais alguma questão que queiram clarificar? Sim, professora, desculpa, eu só consegui entrar agora. Sim. Então nós vamos lhe enviar para o e-mail os links que conseguimos tirar sobre os artigos, certo? Exato. Agora, ok. Está bom. Está bem? Uhum. Vocês já têm os vossos grupos constituídos? Eu não tenho, lá ainda está, não. professora. Eu tenho, eu e a Inês. Eu e a Inês Pinheiro. Jane Brito e Inês Pinheiro. 3 pessoas, ok. Se vocês ainda Não, não... tem 2 professoras, Jane Brito e Inês Pinheiro. Desculpe. Eu e a Patrícia é que estávamos a dizer que ainda não tínhamos grupo. Ok. Mas a professora falou de algum trabalho, peço desculpa, é como a gente precisou de sair mais cedo para irmos para a outra aula que temos sobreposta, acabamos sempre por perder a parte final da aula, em que se calhar a professora explica esses aspectos e depois acabamos por perder. Vocês, como está descrito no cronograma, vocês vão ter que fazer uma apresentação oral, fichas de leitura, e vão ter que trabalhar em grupo nisso. Ok.
ok? Por isso é que têm que constituir grupos. E depois também têm que fazer um trabalho final, também em grupo. Mas Sim. esse Esse já é grupo é vossa de quantas decisão. pessoas, professora? Grupos de quanto? Eu tinha dito de 3 a 4 pessoas, Ah, ok. 3 a 4. está bem? Ok, professora. Professora, já mandei os links. Ok. Obrigada, Vanessa. Olá, Marisa. Boa tarde, professora, não queria interromper. Tudo Eu, bem? por acaso, também não tenho grupo. Então, vocês têm que se organizar para formar grupos, está bem? Se precisarem de algum tempo no final da aula para ver isso, nós voltamos a esse assunto. Está bem? Vamos começar então, está bem? Então, à semelhança do que fizemos na aula anterior, vamos só rever aqui alguns conceitos que vocês se lembram que demos na aula anterior. Quem é que quer começar? Eu posso começar. Falámos de 4 teorias, Uhum. da behaviorista, que foi o Skinner que a estudou e tem a ver com o estímulo-resposta. Depois foi a teoria inatista, que foi o Chomsky que a estudou e tem a ver com a linguagem que se adquire. A cognitiva, que foi o Piaget. E a cognitiva também, mas pelo Vygotsky. Exato, e normalmente quando nós nos referimos à teoria do Piaget e à teoria do Vygotsky, o que é que as distingue? O construtivismo social no Vygotsky. Exato. E a E o teoria do Piaget Piaget é o input. é mais o construtivismo, não dá tanta ênfase à parte social. Sim. Ok. Mais coisas? Também falámos naquela parte da assimilação, acomodação e equilíbrio, que é da teoria do Piaget. Que vocês já conhecem, certo? Sim, sim. E o que é que o Piaget achava, o que é que ele pensava sobre a aquisição da linguagem? Em que é que ele difere do Chomsky? O Piaget diz que depende do raciocínio e do input que recebem. E aí que formam as hipóteses. E ele, sim, Diga. e esse raciocínio para Piaget, o que ele pensava era que, assim como nós raciocinamos sobre muitas coisas, também a linguagem seria adquirida através de um raciocínio lógico. E, portanto, ele não Sim. via necessidade nenhuma de pensar que há uma teoria específica, que há um processo cognitivo específico para a aquisição da linguagem. Ele não via isso como uma coisa separada de processos cognitivos gerais. Exato. Ok? Sim, porque caso como andar, falar, comer, tanto sentar, tinha tudo, estava tudo interligado, era um desenvolvimento cognitivo em continuidade, portanto, todos dependiam. Enquanto que o Chomsky o que diz é que não, há particularidades aqui no desenvolvimento linguístico que nos fazem pensar que há como se um módulo especial na nossa cabeça Posição, sim. que se dedica mesmo à aquisição da linguagem. Ok? Que era inata, sim. Que é inata, exatamente. Já há uma propensão, uma capacidade inata que nasce connosco. Uhum. Ok? Mais coisas que se lembrem. Está tudo revisto? Vamos rever mais uma vez todos estes aspectos que demos logo no início, que têm a ver com os componentes da língua. A fonologia, a semântica, a sintaxe, pragmática Sintase. e falta um.
Morfologia. Morfologia. Quantos é que disse? Oh, linda. Já disse 5. Já tens... Fonologia, morfologia, sintaxe, pragmático e faltava-me outro. Semântica. Semântica. Semântica, exatamente. Ok. Então, talvez ajude vocês a pensarem no seguinte: vamos da unidade mais pequena, da menor unidade, até ao discurso. Se vocês pensarem assim, começam com a fonologia, unidade mínima de som. A seguir Mas vão para a morfologia, unidade mínima de... Do mofema. Do morfema, portanto, unidade mínima de sentido. Sim. Porque, por exemplo, se nós pusermos um S numa palavra, estamos a mudar o sentido. Um S é um morfema para plural. Portanto, unidade mínima de som, fonologia, unidade mínima de sentido, morfema. Depois temos a sintaxe, eu não sei dizer essa palavra. A sintaxe, que tem a ver com a coordenação da frase, das palavras na frase. A ordem das palavras na frase. Quando nós falamos em sintagma nominal e sintagma verbal, tem a ver com isso, com a ordem das palavras na frase. Que eu até vos dei um exemplo de ser diferente a forma como nós dizemos o nome e adjetivo em português. Em inglês é ao contrário, o adjetivo e depois o nome. Tem a ver com a ordem das palavras na frase. Depois temos a semântica, que tem a ver com o sentido, certo? Sim. Com o sentido de uma forma alargada, já não estamos a falar de morfologia, já não são unidades mínimas, não, estamos a falar em palavras, léxico e mais do que palavras, frases, o sentido das frases. Ok? Depois temos a pragmática. E o que é a pragmática? Que é saber utilizar a linguagem apropriada a cada contexto. Exatamente, portanto já é a funcionalidade da linguagem, nós temos que adaptar ao contexto a forma como usamos as palavras, a forma como usamos a linguagem. Por exemplo, posso usar um registro mais formal ou um registro menos formal, vai depender do contexto, ok? Professora, desculpe lá, qual é o mail da professora para me enviar as... É luisa.araújo@iseclisboa.pt. Todos os professores têm o mesmo mail, ou seja, vocês só... Sim, o do ISEC. Só têm que... Não, é organizado sempre da mesma forma. Vocês só têm que saber o primeiro nome e o último nome do professor. É sempre separado por um ponto. Primeiro nome, ponto, último nome, @iseclisboa.pt. É sempre igual. Ok? Obrigada. Então, vamos continuar hoje. Vamos fazer uma pequena revisão das teorias e vamos explorar um bocadinho um outro teórico que ainda não falámos, que é o Jerome Bruner. Bruner, vocês já ouviram falar do Bruner? Não? Não deram o Bruner na psicologia? Não. Só deram Piaget e Vygotsky. Foram os que demos mais. Se calhar esse eu acho que a professora falou, mas não aprofundamos. Ok. Também tenho essa sensação. No meu ano falámos do Bruner, mas realmente já não me lembro. Está bem. Ok. Então, vamos aqui começar com o outro PowerPoint. Professora, a Rita está a dizer que hoje não pode assistir à aula, se podia gravar. Está a gravar. Pode gravar, não há problema. Sim, a Ana Rita Prelas, assim. Ana Rita quê? Eu não sei dizer o nome dela, é Prelas. Ok. Tem 2 L's. Prelhas. É Prelhas. Prelhas. Ok. Acho eu que é Prelhas, é aqui que estou a ver aqui a minha cábula. Pois. Exato, estou a ver aqui a minha cábula. Agora vamos lá ver onde é que está o PowerPoint que eu quero. Está aqui. Não sei porque ela não me está a deixar abrir.
De qualquer das maneiras, eu estou a ver que ainda falta muita gente. Professora, a nossa colega Ana Rita Eu já não disse. consegue. Ah, ok. É que a minha net está assim com cortes. Está com Ok. corte a sua net? Sim, sim, a minha internet hoje está com problemas, não sei o que é que se passa. Já o meu filho teve dificuldades nas aulas hoje. Vocês já estão a ver o meu PowerPoint? Sim. Eu não. Não, professora, estamos a ver o seu mail. Estamos a ver o e-mail. Pois, bem me parecia que isto não tinha funcionado. E agora estão a ver outra coisa qualquer. Professora, a Inês para avisar que já está, vai estar quase a chegar e vai enviar o e-mail. Ela não está na aula. A Inês. Inês Pinheiro. Inês Pinheiro, ok. Sim. Obrigada. E agora? Já estamos a ver. Agora está bom, não está? Ok. Então, vamos continuar. Só para refrescar outra vez a ideia da teoria inatista. Já todos sabemos que é a teoria de Chomsky. E vocês sabem que Chomsky não foi um psicólogo, foi ainda é vivo. Os outros já morreram todos, mas o Chomsky não. O Chomsky ainda é vivo, ok? O Vygotsky já morreu há muito tempo e o Piaget também. O Chomsky ainda é vivo, tem 80 e muitos anos, mas ainda é vivo e é um linguista, ok? Um linguista. Portanto, a ideia dele é que há categorias gramaticais que são biologicamente inatas e nós vimos na aula anterior exemplos com as categorias estruturais, com o sintagma nominal e o sintagma verbal, e eu dei-vos alguns exemplos de como seria difícil uma criança perceber as regras de formação de frases sem perceber como se formam os sintagmas nominais e os sintagmas verbais. Porque as trocas que elas têm que fazer, se fossem trocas de palavra a palavra, elas acabariam por dizer frases que não fazem sentido. E, portanto, é como se elas tivessem umas categorias na sua mente que estruturam a formação das frases e sabem exatamente que bocado vão pôr onde, ok? E segundo Chomsky, isso é biologicamente programado e, portanto, é inato, e isso facilita todo o desenvolvimento da linguagem, ok? E também o processamento geral da linguagem em adultos. O Chomsky dizia que este módulo que nós temos dentro de nós, do nosso cérebro, que nos permite realmente adquirir muito facilmente a linguagem, é o que ele chama o LAD. O LAD é Language Acquisition Device. Portanto, ele dizia que nós tínhamos um dispositivo, é um dispositivo de aquisição da linguagem. Okay? Portanto, se vocês quiserem dar um acrónimo em português, vocês usam a expressão dispositivo de aquisição de linguagem e usam DAL em vez de LAD, porque LAD é o original em inglês. Ok? Portanto, ele dizia que havia um dispositivo de aquisição de linguagem específico da espécie humana. Ok? Depois nós também vimos o construtivismo de Piaget e o construtivismo social de Vygotsky. E aqui, então, a grande diferença é que, como vocês disseram, o Vygotsky dá mais ênfase à interação social, e a interação social é que é o grande impulsionador da aquisição da linguagem. Portanto, a criança vai adquirindo a linguagem ao seu redor e vai interiorizar essa linguagem e vai torná-la linguagem individual sua. Nós até demos exemplos de crianças quando estão no cantinho da casinha a falar como um médico ou a adotar um registro de linguagem que já ouviram um adulto usar, exatamente porque estão a interiorizar a linguagem social, certo? Vimos isso, não foi? Lembram-se? Ok? Se nós pensarmos nisto, vemos facilmente que nós pensamos com a linguagem, não é? Como é que nós conseguimos estruturar o nosso pensamento? É a partir da utilização da linguagem. Mesmo quando estamos a falar connosco mesmos, ou seja, quando estamos a raciocinar,
estamos a usar palavras. E nós também dissemos isto que é muito importante, pensar que mesmo crianças que não conseguem adquirir a linguagem falada, têm que, desde logo, adquirir uma linguagem, seja ela qual for, pode ser a linguagem gestual. Exatamente porquê? Porque senão elas não conseguem pensar, raciocinar, não têm linguagem para pensar. Certo? Faz sentido. Então, na perspectiva de Piaget, não quer dizer que Piaget não achasse que o social não era importante. Ele também achava que o social era importante, só que ele não dava tanta importância ao social e achava que os estádios de desenvolvimento determinavam o que é possível uma criança aprender. Exemplos. Vocês já ouviram falar da noção, do conceito da conservação do objeto. O que é isso? A teoria do conceito é que quando o objeto está à frente da criança, a criança toma consciência dele. Assim que desaparece, a criança acha que desapareceu para sempre. E com a evolução, a criança vai ter a noção que, apesar do objeto desaparecer, ainda se encontra ali, ainda está ao seu redor, ainda sabe que existe. Enquanto quando no início ela não tem essa noção, julga que nunca mais vai ver esse objeto. É algo que não interioriza. E esse início quer dizer em que idade, Nuna? Acho que era a partir dos 8 meses. Começava e concluía-se, acho que era ao fim dos 3 anos, aos 3 anos é que ela já assumia o objeto propriamente dito, já sabia que mesmo que a pessoa não estivesse ao pé dela, existia aquela pessoa. Existia aquele objeto. O objeto não ia desaparecer assim do ar como algo. Então quer dizer que estamos no estádio de Piaget, é o estádio sensório-motor, certo? Correto, sim. Então, o que é que o Piaget pensava? Pensava que, por exemplo, uma criança estava a jogar com uma bola, uma criança de 8 meses está sentada e está a brincar com uma bola, entretanto dá um pontapé na bola e a bola vai parar debaixo do sofá e a criança deixa de ver a bola. E como deixa de a ver, pensa que a bola desapareceu. É isto que Piaget pensava. Nós hoje sabemos que isto não é assim que se passa. Nós hoje sabemos, por investigações mais recentes, que a conservação do objeto é muito anterior aos 8 meses, muito anterior aos 2 anos. As crianças com 2 meses de idade, 3 meses de idade, já têm permanência do objeto, já percebem que mesmo que uma coisa desapareça, não quer dizer que ela deixe de existir. E existem muitas experiências hoje em dia que nos mostram isso, ok? Mas, para dar o exemplo daquilo que eu estava a tentar ilustrar, era, por exemplo, se a criança não tem essa noção, não consegue perceber quando uma pessoa diz foi embora. Foi embora, mas volta. Não consegue perceber, certo? Se não tem esse conceito. Então, está no estádio de desenvolvimento que lhe permita compreender esse conceito, nem a linguagem associada a esse conceito. Está claro para toda a gente, certo? Daí nós dizermos que na perspectiva de Piaget, os estádios de desenvolvimento determinam o que é possível a criança aprender em termos de linguagem. E não só. Ok? Está tudo ok? Sim? Marisa, Jane, tudo bem? Não há questões? Não. Ok, continuamos? Então, como nós vimos na última aula, de facto o construtivismo social de Vygotsky dá mais ênfase à parte social. Nas fotocópias que estão no Moodle, até chamam a corrente ecológica. O que é que isto quer dizer? A corrente ecológica quer dizer o quê? Quer dizer que a aquisição da linguagem se estuda em contexto natural. E, portanto, é nos contextos naturais das crianças a brincarem, das crianças a falarem com os seus pais, dos pais a falarem com elas. É nesse contexto que se deve compreender o construtivismo social, perceber como é que as crianças adquirem a linguagem através do meio envolvente, ok? E por isso é que se chama a corrente ecológica. Agora, em relação ao construtivismo social, há outro grande construtivista que é o Jerome Bruner.
E ele é muito influenciado por Vygotsky, e ele iniciou a sua carreira como psicólogo a pensar que estava muito focado naquilo que era intrapessoal, dentro da criança ou dentro do adulto. E não dava tanta atenção ao contexto social e político. E mais tarde, durante a sua carreira, que foi um notável psicólogo, começou a dar muito mais ênfase ao contexto social e político. E ele também tem uma teoria de desenvolvimento do crescimento cognitivo e por associação da linguagem. Então, ele vai olhar mais para os fatores ambientais e experienciais e também sugere que a habilidade intelectual e a linguagem que lhe está associada se desenvolvem em estádios, ok? Passo a passo, um pouco à semelhança do que Vygotsky dizia. Então, em relação à linguagem, o que é que o Brunner nos diz? Ele não tem uma ênfase, como tem o Chomsky, naquilo que é inato na mente, mas ele também fala de um mecanismo de suporte à aquisição da linguagem. E ele refere o LAS, que é o Language Acquisition Support System. Portanto, é um sistema de suporte à aquisição da linguagem. Só que para ele, esse suporte existe não independentemente de mecanismos inatos, mas em interação com os mecanismos inatos da nossa mente, ok? E ele dizia que aquilo que se passa à volta da criança no meio envolvente pode encorajar ou suprimir o desenvolvimento da linguagem. E nós vamos ver mais para a frente que isto é um conceito importante, porque há alguns exemplos, e felizmente eles são poucos, de crianças cuja linguagem não desenvolveu de todo e foi completamente suprimida. Porquê? Porque não tiveram expostas a um meio ambiente em que as pessoas falavam com eles, ok? E, portanto, ele dá muita importância ao suporte social e diz que as diferenças que nós vemos na aquisição da linguagem, por exemplo, há crianças que aos 4 anos têm um vocabulário muito mais diversificado, muito mais rico que outras, que ele diz que isso se explica por terem tido um mecanismo de suporte social muito mais rico. E, portanto, a criança adquire os modelos que estão à sua volta. E nós sabemos que isto tem algum poder explicativo, porque sabemos que, por exemplo, as crianças cujos pais lhes leem mais livros quando são muito jovenzinhas, dos 2 aos 5 anos, são crianças que têm um vocabulário mais diversificado e mais rico do que as crianças que não ouvem os pais lerem para elas desde muito pequeninas. Ok? Portanto, temos algumas pistas que confirmam esta hipótese, desta teoria do Jerome Brunner. Professora? Sim. Tem uma questão. E quando os pais não têm esse hábito de ler para as crianças e algumas delas conseguem ter um vocabulário muito enriquecido, mesmo sem os pais não terem esse hábito, como é que se explica? Olha, por um lado, nós não podemos nunca dissociar a parte social da parte inata. Portanto, também há crianças que desenvolvem mais a linguagem que outras, têm mais aptidão para. Sabemos, por exemplo, que as raparigas, e isto tem sido verificado em muitos estudos, as raparigas são melhores na parte verbal do que os rapazes. Portanto, há diferenças aí também. Portanto, pode haver algumas diferenças inatas, mas também, muitas vezes, o que é que acontece? Há outros aspectos do meio social, do meio envolvente, que a criança está a captar. Os pais podem não ler em casa, mas a educadora pode ler muito. Ou as crianças podem ver alguns desenhos animados que até têm vocabulário bastante diversificado. Portanto, elas vão buscar isso a outros sítios que não aos pais. Assim. Ok?
Mais questões? Comentários? Não? Continuamos? Ok. Então agora nós vamos entrar nos estádios de desenvolvimento dos bebés. E eu espero que vocês tenham lido as páginas do livro, porque isto é muito divertido, perceber todos estes estádios de desenvolvimento da linguagem. O que é que nós sabemos e que vários estudos têm confirmado? É que os bebés, durante os seus primeiros meses de vida, dos 0 aos 6, já estabelecem uma conversa com o adulto. E nós até falámos um pouco disso também na aula anterior. Nós fazemos uma entoação mais melódica, mais a cantar, e o bebê começa a emitir sons em resposta aos estímulos que recebe. E nós dizemos que isto equivale a dizer que eles estão a palrar. A palrar. E esse palrar é universal. E nós já vamos ver as diferenças que podemos estabelecer numa primeira fase do palrar e na segunda fase. Ok? Numa primeira fase, a que nós chamamos pré-linguística, o bebê mostra que já domina o que é chamado turn-taking. Turn-taking é o quê? É uma interação, falo eu, falas tu, falo eu, falas tu, ok? O bebê fala com o adulto porque o bebê, em resposta ao estímulo. O adulto fala com o bebê e o bebê responde com a emissão de sons. Os sons assemelham-se a vogais, mas não correspondem ainda a fonemas específicos da língua materna do bebê. E por isso é que nós dizemos que este palrar entre os 0 e os 6 meses de idade é um palrar universal. É universal porquê? Porque todos os bebés do mundo, independentemente da língua que falam, emitem estes mesmos sons. Ok? Lembram-se que na última aula também dissemos que há estádios previsíveis de desenvolvimento. Portanto, nós conseguimos dizer o que é que vai acontecer em média em cada estado de desenvolvimento da aquisição da linguagem. E, portanto, este palrar assemelha-se a uma vogal, pode ser e todos nós que já tivemos em contacto com bebés, conseguimos perceber que há este emitir de som, não é? Nesta conversa estabelecida entre mãe, bebê, entre educador, bebê. Certo ou não? Já têm algumas experiência nisto. Isto não é completamente estranho para vocês, pois não? Ok, portanto, é um palrar universal. Universal quer dizer que todos os bebés do mundo, independentemente da língua que falam, vão emitir estes mesmos sons, não são específicos de uma determinada língua. Ok? Então, depois nós podemos estabelecer, dentro desta fase maior entre os 0 e os 6 meses, diferentes subfases, ok? Como vocês viram no livro, esta autora Rigolé divide isto assim. Durante a fase da comunicação pré-linguística, portanto é pré-linguística porque é vocal, mas não se assemelha aos sons da língua materna que o bebê ouve, portanto é pré-linguística, ok? Este palrar, o que é que acontece? Nas 8 primeiras semanas de vida, dos 0 aos 2, o bebê, quais são os sons que um bebê emite? Emite o choro reflexo. O que é o choro reflexo? É quando eu tenho fome, choro. Quando tenho dores de barriga, choro. É um choro reflexo. Reflete as minhas necessidades. Ok? É um choro reflexo. O que é que eu faço mais? A partir dos 3 meses, o que é que eu começo a fazer? A imitar arrulhos, risos, que podem ter algum som, alguma vocalização.
E temos uma grande importância aqui no sorriso. Isto faz parte da comunicação do bebê. O bebê, durante a fase pré-linguística, comunica, okay, através de sons vocais que não se assemelham aos fonemas da língua materna e também comunica através de expressões faciais. Ri-se. Um bebê a partir dos 2, 3 meses já tem um sorriso que aparece com intencionalidade comunicativa. Não sei se vocês já ouviram, mas com um bebê de 1 mês, por exemplo, quando os bebés estão a dormir, muitas vezes nós dizemos: está-se a rir para a lua. Nunca ouviram? Está-se a rir para a lua. Isso é verdade. Porque está, por exemplo, um bebê satisfeito depois de mamar, parece que se está a rir, mas esse sorriso não tem ainda um significado de comunicação. Reflete o bem-estar do bebê, mas não é emitido um sorriso para comunicar com um interlocutor, com a mãe, com a educadora. É involuntário. Não é voluntário. Involuntário. Exato, é involuntário, não é voluntário. Exatamente, Jane. Então, nesta fase já há comunicação, mas não há comunicação linguística, ok? Portanto, é uma comunicação pré-linguística. O que é que importa aqui? É assegurar que o bebê tem um bem-estar físico, psicológico e afetivo. Importa também aumentar, tanto quanto possível, a duração do episódio interativo. Portanto, quando interagimos com o bebê, queremos que essa comunicação dure no tempo para estabelecer uma conexão com o bebê. E temos que estabelecer um contacto e uma relação de reciprocidade. E muitas vezes essa reciprocidade é verbal e não verbal. Nós rimos se o bebê ri, sorrimos para o bebê sorrir, dizemos coisas para o bebê reverbalizar, ou pelo menos dizer alguns sons, vocalizar. Ok? Tudo certo? Mais características desta fase da comunicação pré-linguística. Para além do sorriso, o que é que o bebê faz? Barulhos fisiológicos, está tudo descrito no livro também. A sucção, o arroto, o soluço, os espirros, os suspiros, os engasgos, tudo isto faz parte já daquilo que o bebê emite como sons durante esta fase pré-linguística. E, obviamente, todas estas coisas que aqui estão listadas estão diretamente relacionadas com as rotinas diárias, o mudar a fralda, a alimentação do bebê, tudo isto é de grande importância durante os primeiros anos de vida do bebê. Não é? Portanto, o que é que nós temos que fazer para estimular que o bebê continue a comunicar durante esta fase pré-linguística? Tem que haver estímulos. Tem que haver estímulos para o bebê querer manter a comunicação. Portanto, temos que criar situações motivadoras para que o bebê queira comunicar connosco. E daí nós usarmos os traços paraverbais, ou seja, nós exagerarmos a voz, a intuação, porque nós queremos que o bebê fale connosco, não é? Queremos que fale connosco. E a autora deste livro até tem uma frase que eu achei muito boa para ilustrar isto, que é a base do diálogo. Mando-te uma mensagem, ouves-me e respondes-me sucessiva e adequadamente. Portanto, o bebê tem que se habituar a esta base do diálogo. E quanto mais nós dialogarmos, mais o bebê percebe que se mandou uma mensagem, ela vai ser respondida. O adulto vai ouvir e vai responder de forma sucessiva, ou seja, logo a seguir, e adequada. Ok? E mais uma vez, o que é que nós queremos aqui realçar?
os settings ou os contextos e as rotinas. Nós podemos muito bem aproveitar uma muda de fralda para iniciar a base do diálogo, não é? Estamos a mudar a fralda a um bebê. Falamos com o bebê, esperamos que ele diga alguma coisa, que vocalize e mal o bebê ri, nós também rimos. Portanto, há um turn taking, há um eu falo, tu falas. Falar entre aspas. Ok? Tudo bem? Yeah? Ok. Então, nesta fase pré-linguística dos 3 aos 5 meses, o bebê já tem os rudimentos deste turn taking, desta conversa. Ok? Portanto, ele fala através da emissão de sons, esses sons assemelham-se a vogais, mas não correspondem ainda a fonemas específicos da sua língua materna. Portanto, o bebê já está a assumir um papel ativo na comunicação e ele compreende que há uma sucessão no ato comunicativo. Lá está aquilo que está dito anteriormente. Eu falo, tu respondes. Eu falo, tu respondes e assim sucessivamente. Ok? Então, continuamos para das 16 às 30 semanas, como é o desenvolvimento pré-linguístico do bebê durante os 4 meses até aí aos 7 meses e meio. Ok? Temos que ver isso e depois temos que perceber quando é que acaba a comunicação vocal e quando é que começa a comunicação linguística. Ok? Então, o que é que nós vemos os bebés fazerem entre os 6 e os 8 meses de idade? Eles já não estão só a usar as cordas vocais para emitir sons que não se assemelham a fonemas da sua língua materna, mas começam a usar o que nós dizemos, o que nós chamamos balbúcio silábico. Ora, o que é isto? Um balbúcio silábico é uma articulação de uma consoante com uma vogal e é repetido muitas vezes. E nós chamamos a isto um balbúcio reduplicado. O bebê começa por dizer nha, 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 e repete a mesma coisa. Ba, 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 a, 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 a. E, portanto, é uma repetição de sons. Este balbúcio reduplicado. Ok? E já começa a aparecer um som específico da língua materna, mas ainda não tem as características específicas da língua materna. Ok? Quando avançamos, começamos a perceber que mais tarde a criança, a partir dos 8 meses, vai então produzir as sílabas características da sua língua materna. Ok? E nós já vamos ver um vídeo sobre isso. Mas, contrariamente ao senso comum, quando nós ouvimos um bebê de 4, 5 meses, 6 meses, dizer não está a dizer mamã nem papá, ok? Na verdade, estes fonemas, estas sílabas, pá e má, são sílabas que nós ouvimos os bebés de todo o mundo dizerem ou vocalizarem. Porquê? Porque estes fonemas resultam num contraste articulatório maior do que outros fonemas e, portanto, estes são os fonemas que qualquer criança falante de qualquer língua vai produzir primeiro. Ok? Portanto, o bebê não está a dizer papá, nem mamã. Ok? Pelo menos se tiver... Nós pensamos que sim. Nós achamos que sim. E sabe bem quando é a nossa e não o do papá. Nós dizemos que sim, mas não é. Ok? Então,
Só a partir dos 8 meses é que podemos dizer que a criança está a produzir sílabas com alguma intenção ou que já se assemelham à sua língua materna e que já podemos considerar que querem dizer alguma coisa na língua materna. Okay? Esta fase marca, é muito marcante do ponto de vista da literatura, porque de facto o bebê deixa de ser o que a autora chama um indiscriminado universal. O que é que isto quer dizer? Deixa de produzir qualquer som de qualquer língua e passa a produzir os sons, os fonemas da sua língua materna. E isto acontece mais ou menos aos 8 meses de idade, esta transição. Ok? E para nós vermos bem o que é que isto quer dizer, eu vou pôr aqui este vídeo e vocês, a vossa tarefa é ouvir este vídeo. Eu vou pôr com legendas, e em princípio isto vai funcionar, porque eu tenho legendas também em português, penso eu. E vamos tentar focar a nossa atenção nesta diferença antes e depois dos 8 meses de idade, está bem? Professora, só estamos a ver o PowerPoint. Peço desculpa. Não. Espera aí. E agora? Agora já vimos o vídeo. Obrigada. Obrigada. Isto é sempre tudo tão complicado. Bem, eu vou aqui tentar fazer tudo certo. Subtítulos. E agora temos aqui escolher a língua. Tem aqui português de Portugal. Ok? E vamos pôr em ecrã grande. Tá bom para vocês? Conseguem ouvir bem? Sim. Sim. I want you to take a look at this baby. What you're drawn to are her eyes and the skin you love to touch. But today I'm going to talk to you about something you can't see. What's going on up in that little brain of hers? The modern tools of neuroscience are demonstrating to us that what's going on up there is nothing short of rocket science. And what we're learning is going to shed some light on what the Romantic writers and poets described as the celestial openness of the child's mind. What we see here is a mother in India, and she's speaking Koro, which is a newly discovered language. And she's talking to her baby. What this mother and the 800 people who speak Koro in the world understand that to preserve this language, they need to speak it to the babies. And therein lies a critical puzzle. Why is it that you can't preserve a language by speaking to you and I, to the adults? Well, it's got to do with your brain. What we see here is that language has a critical period for learning. The way to read this slide is to look at your age on the horizontal axis. You've done that. And you'll see on the vertical your skill at acquiring a second language. The babies and children are geniuses until they turn 7, and then there's a systematic decline. After puberty, we fall off the map. No scientists dispute this curve, but laboratories all over the world are trying to figure out why it works this way. Work in my lab is focused on the first critical period in development, and that is the period in which babies try to master which sounds are used in their language. We think by studying how the sounds are learned, we'll have a model for the rest of language, and perhaps for critical periods that may exist in childhood for social, emotional, and cognitive development. So we've been studying the babies using a technique that we're using all over the world of the sounds of all languages. The baby sits on a parent's lap, and we train them to turn their heads when a sound changes, like from ah to e. If they do so at the appropriate time, the black box lights up and a panda bear pounds a drum. A 6-monther adores the task. What have we learned? Well,
Babies all over the world are what I like to describe as citizens of the world. They can discriminate all the sounds of all languages, no matter what country we're testing and what language we're using. And that's remarkable because you and I can't do that. We're culture-bound listeners. We can discriminate the sounds of our own language, but not those of foreign languages. So the question arises, when do those citizens of the world turn into the language-bound listeners that we are? And the answer, before their first birthdays. What you see here is performance on that head turn task for babies tested in Tokyo and in the United States, here in Seattle, as they listen to ra and la, sounds important to English, but not to Japanese. So at 6 to 8 months, the babies are totally equivalent. 2 months later, something incredible occurs. The babies in the United States are getting a lot better. Babies in Japan are getting a lot worse, but both of those groups of babies are preparing for exactly the language that they're going to learn. So the question is, what's happening during this critical 2-month period? This is the critical period for sound development, but what's going on up there? So there are two things going on. The first is that the babies are listening intently to us, and they're taking statistics as they listen to us talk. They're taking statistics. So listen to two mothers speaking Motherese, the universal language we use when we talk to kids, first in English and then in Japanese. Ah, I love your big blue eyes. So pretty and nice. うわー、大きな茶色いお目目。そして綺麗な黒い髪。During the production of speech, when babies listen, what they're doing is taking statistics on the language that they hear. And those distributions grow. And what we've learned is that babies are sensitive to the statistics, and the statistics of Japanese and English are very, very different. English has a lot of R's and L's, the distribution shows, and the distribution of Japanese is totally different, where we see a group of intermediate sounds, which is known as the Japanese R. So babies absorb the statistics of the language, and it changes their brains. It changes them from the citizens of the world to the culture-bound listeners that we are. But we as adults are no longer absorbing those statistics. We're governed by the representations in memory that were formed early in development. So what we're seeing here is changing our models of what the critical period is about. We're arguing from a mathematical standpoint that the learning of language material may slow down when our distributions stabilize. It's raising lots of questions about bilingual people. Bilinguals must keep two sets of statistics in mind at once and flip between them, one after the other, depending on who they're speaking to. So we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language? And we tested this by exposing American babies who'd never heard a second language to Mandarin for the first time during the critical period. We knew that when monolinguals were tested in Taipei and Seattle on the Mandarin sounds, they showed the same pattern. 6 to 8 months, they're totally equivalent. 2 months later, something incredible happens. But the Taiwanese babies are getting better, not the American babies. What we did was expose American babies during this period to Mandarin. It was like having Mandarin relatives come and visit for a month and move into your house and talk to the babies for 12 sessions. Here's what it looked like in the laboratory. 发生了什么事情哦？小小熊七七在这里，一个绿色的圈圈，绿色的圈圈，绿色的圈圈，转一下，转一圈，嘿，一圈，再一次哦，转二三。 So what have we done to their little brains? We had to run a control group to make sure that just coming into the laboratory didn't improve your Mandarin skills. So a group of babies came in and listened to English, and we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin. But look what happened to the babies exposed to Mandarin for 12 sessions. They were as good as the babies in Taiwan who'd been listening for 10 and a half months. What it demonstrated is that babies take statistics on a new language. Whatever you put in front of them, they'll take statistics on. But we wondered what role the human being played in this learning exercise. So we ran another group of babies in which the kids get the same dosage, the same 12 sessions, but over a television set. And another group of babies who had just audio exposure and looked at a teddy bear on the screen. What did we do to their brains? What you see here is the audio result.
no learning whatsoever, and the video result, no learning whatsoever. It takes a human being for babies to take their statistics. The social brain is controlling when the babies are taking their statistics. We want to get inside the brain and see this thing happening as babies are in front of televisions as opposed to in front of human beings. Thankfully, we have a new machine, magnetoencephalography, that allows us to do this. It looks like a hairdryer from Mars, but it's completely safe, completely non-invasive, and silent. We're looking at millimeter accuracy with regard to spatial and millisecond accuracy. Using 306 squids, these are superconducting quantum interference devices, to pick up the magnetic fields that change as we do our thinking. We're the first in the world to record babies in an MEG machine while they are learning. So this is little Emma. She's a 6-monther, and she's listening to various languages in the earphones that are in her ears. You can see she can move around. We're tracking her head with little pellets in a cap, so she's free to move, completely unconstrained. It's a technical tour de force. What are we seeing? We're seeing the baby brain as the baby hears a word in her language. The auditory areas light up, and then subsequently areas surrounding it that we think are related to coherence, getting the brain coordinated with its different areas, and causality, one brain area causing another to activate. We are embarking on a grand and golden age of knowledge about the child's brain development. We're going to be able to see a child's brain as they experience an emotion, as they learn to speak and read, as they solve a math problem, as they have an idea. And we're going to be able to invent brain-based interventions for children who have difficulty learning. Just as the poets and writers described, we're going to be able to see, I think, that wondrous openness, utter and complete openness of the mind of a child. In investigating the child's brain, we're going to uncover deep truths about what it means to be human. And in the process, we may be able to help keep our own minds open to learning for our entire lives. Thank you. Vamos The parar precision isto. of a watch is a function of its movement. For Rolex and for Hans Wilsdorf, to Daddy. guarantee the precision of a timepiece, the pressing question was how to protect the movement itself from the elements, not only water, Ai, but meu also Deus. tiny particles of dust. E agora parar isto. In 1926, a major step was taken with the creation of the world's first waterproof and dustproof wristwatch. The Rolex Oyster was born. Over the Ai. years, subtle changes in the design Stop. continue to improve the Oyster, adding more comfort while keeping the style contemporary. And, along with Oh, style, meu Deus. more functions have been added. Pronto. Já consegui. Então, o que é que vocês acharam? Achei um crime colocarem o bebê ali naquele medidor de ondas. Mas ele estava contente. Estava Sim, mas a questão é todos os campos magnéticos eram. Sabes a questão, não é? A mulher disse que era inocivo. Não nocivo. Então não é. Não nocivo. Eles sabem o que Ondas estão a fazer. magnéticas. Mas ela disse que era completamente seguro, oh, Nuna. Ai, Oh, mulher, também dizem que fazeres raio-x também é totalmente seguro. Também te dizem isso. Então há de verificar isso quando vais fazer um raio-x ao peito, o que é que te dizem depois? Mas olha, que nós não nenhum dos danos aos bebês que participaram nesta experiência. Não se preocupem. Eu acho que eles sabem o que estão a fazer. Já foi há 10 anos. Podes pesquisar para ver se a bebê Emma está como deve ser. Então, este vídeo é um bocadinho rápido, não é? Vocês têm a oportunidade de visualizar depois com mais calma, ok? O que me interessa aqui é nós vermos os pontos principais, que é perceber o que é que se passa até aos 8 meses de idade,
e o que é diferente a partir dos 8 meses. E, portanto, o que ela está a tentar mostrar é que o desenvolvimento até aos 8 meses é o bebê ser um ser universal, pronto a adquirir qualquer língua do mundo e que depois se vai especializar na língua que ouve. Não é? Vocês repararam nos gráficos? Sim. Eu fiquei um bocado confusa, foi quando apareceu o gráfico da imagem da televisão e apenas só de ouvir, portanto, da audição, só da gravação. Não cheguei a perceber muito bem se o gráfico ficava igual ou não, só era só o da audição que fazia efeito. O ponto dela aqui, o que ela quer enfatizar é que as crianças aprendem melhor a linguagem através da interação com um ser humano. Pois isso eu percebi. Uhum. Eu até escrevi, mas precisam dos humanos, da interação humana para desenvolver a linguagem. Exatamente. Ok. Mais comentários. É muito giro também saber que com esse estudo... Não estamos a ouvir. Desliguei o microfone. Agora sim. Achei interessante que a senhora Paula, esqueci-me do sobrenome. Ela é cool. Patrícia Cool. Ela é cool. Patrícia, sim. Patrícia? Foi. Que o facto de, com esse estudo, um dia mais tarde, poderem intervir cedo nos problemas de linguagem dos bebés. Uhum. Achei isso muito interessante. Começam a detectar logo padrões diferentes. Exatamente. Mais, o que é que acharam mais interessante? A criança estar a ser inglesa e quando fala o mandarim com a criança também apanha logo o mandarim. Uhum. E foi aquele vídeo quando a mãe falava o inglês e a mãe o japonês, acho que aquilo era japonês. A frequência da linguagem era um bocado diferente, portanto, as alturas A intuação. A intuação, exatamente. E o stress que se põe nas palavras também é diferente. Sim. De qualquer das maneiras, o que eu acho também que é muito interessante é que nós vemos que é um discurso muito modulado, ritmado. Sim. Tanto em inglês, como em mandarim, como em japonês, como em português, nós falamos com as mesmas características para os bebés, sempre com uma grande melodia, não é? Quando ela está a ler o livro em japonês, é mais ou menos o mesmo tipo de entoação que nós ouvimos quando falamos, ou quando lemos um livro para uma criança em português ou em inglês. Tenho que ir buscar o carregador, professora. Mais comentários? Também é giro o facto da criança poder fazer, ou seja, fonologia, a criança consegue diferenciar as línguas através de contar, fazer como a Paula, não, a Patrícia, Explica, sim. Esqueci-me outra vez sobre o sobrenome. Disse que a criança consegue distinguir as línguas através dos sons, fazendo estatísticas, porque há sons em japonês, que é diferente do inglês, e eles conseguem distinguir através disso. E é interessante porque a criança, a senhora contar a história em japonês ou mandarim, e a criança parece interessada naquilo, e é giro saber que a criança, ou seja, a criança é universal até aos 8 meses. É isso. Que faz é isso. Achei isso mesmo. Também essa parte. Ela está pronta a aprender qualquer língua do mundo e depois, a partir dos 8 meses, começa a decair a sua capacidade de processar sons que não são por ela ouvidos, porque ela depois só ouve uma língua, não é? E vai se especializar nos sons dessa língua. Portanto, os bebés japoneses não têm o L e o R, como há em inglês, não é o mesmo som. Portanto, eles vão ter a capacidade de processar esses sons e de os emitir.
Também vão perder a habilidade se vocês ouvirem um japonês a falar inglês. Os japoneses têm imensa dificuldade em pronunciar os R's e os L's, porque são sons que não existem na língua deles. Ok? É giro. Mais comentários? Não? Portanto, acho que o vídeo ilustra bem os conceitos que estamos a trabalhar e eu diria que vocês depois precisam de voltar a visualizar o vídeo, talvez mais lentamente, para tentar processar todos os detalhes do vídeo, está bem? Ok? Vamos continuar então com o PowerPoint. Portanto, estávamos aqui. Portanto, quando o bebê começa a só ouvir a sua língua materna, vai especializar na sua língua materna. Agora, o que é que acontece com um bebê surdo? Isto foi algo que também já surgiu na aula passada. E isto é um marco muito importante para o bebê surdo. O que é que acontece? O bebê surdo, até aos 8 meses de idade, como nós vimos, os bebés até aos 8 meses de idade estão na fase vocal pré-linguística, vocal, e durante esta comunicação pré-linguística, os bebés surdos emitem os mesmos sons que os bebés falantes, que não têm nenhuma deficiência auditiva, ok? A partir dos 8 meses, um bebê falante vai começar a emitir os sons da sua língua materna e o bebê surdo, como não consegue ouvir o modelo fornecido pela sua comunidade linguística, pela sua mãe, pela sua educadora, pelas pessoas que estão à sua volta, não vai conseguir treinar os sons específicos da sua língua materna. E, portanto, o que é que nós vemos? Vemos que os bebés que não conseguem falar, que têm deficiência auditiva, é neste momento que começamos a ver as diferenças neles, ok? É exatamente a partir dos 8 meses que vamos começar a ver essas diferenças, ok? E agora, continuamos. Portanto, o bebê que não tem a deficiência auditiva vai passar facilmente para a fase da comunicação pré-linguística verbal. Já não é vocal, já não é a emissão de qualquer som universal, mas o som da sua língua materna, os fonemas da sua língua materna, ok? E é isto que nós vemos a partir dos 8 meses de idade. Entre os 8 e os 12 meses, nós começamos a ver que a criança começa a nomear objetos, coisas e começa a utilizar um repertório verbal para se referir a essas coisas. E, portanto, um bebê pode começar a dizer nha, 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 nha para cenoura, ou pá, 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 pá para comer a papa. Ok? Isto, a autora do vosso livro refere-se a isto como idiosincretismo. São nomeações idiosincráticas, no sentido em que elas já designam qualquer coisa específica. Ok? A criança começa a utilizar com alguma frequência no seu repertório o mesmo som, a mesma verbalização para se referir a uma só coisa. E, portanto, a criança só vai dizer pá, 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 pá quando vê papa, só vai dizer nha, nha, nha quando vê cenoura. E, portanto, isto é o início da nomeação. Ok? O que é que o adulto faz? O adulto começa a descodificar o significado destas produções já verbais. E começa a partir das produções do bebê e dos traços paraverbais, dos gestos que o bebê faz, da mímica,
começa a perceber o que é que o bebê quer dizer. O bebê que aponta, já começa a apontar com a mão, já faz o gesto de querer a papa quando o prato está em cima da mesa. E nós aí começamos a perceber que o bebê está a querer dizer papa. Ok? Isto é claro para todas, certo? Então, o que é que acontece durante o primeiro ano de vida? Para fazer aqui um ponto de situação. O que acontece é que a partir dos 8 meses a criança vai se treinar nos sons funcionais da sua própria língua materna, ok? E portanto isto marca a passagem da fase vocal para a fase pré-linguística verbal, ok? Portanto, temos aqui este marco dos 8 meses bem presente. E há uma continuidade funcional, a tal nomeação. É para comunicar, o bebê já começa a conseguir usar a verbalização para comunicar. E para comunicar as suas intenções, para comunicar as suas necessidades, aquilo que quer, aquilo que gosta, aquilo que não gosta, etc. Ok? Há aqui um processo de codificação. O bebê começa a conseguir codificar o seu ambiente e há erros e reformulações. E o que é que são estes erros e reformulações? Muitas vezes nós queremos que o bebê aprenda qualquer coisa, nós vamos ver isto também mais à frente melhor, e o bebê não está interessado naquilo que nós estamos a mostrar. Por exemplo, eu lembro-me que o nosso filho, nós costumávamos perguntar onde é que está a mãe quando estávamos a jantar, onde é que está o pai? E a criança com 9, 10 meses olhava sempre para um boneco que era uma bruxa. E, portanto, há erros e reformulações. Há aqui um processo de aprendizagem, não é? Que não é sempre conseguido à primeira, não é? E que muitas vezes também não corresponde àquilo que nós desejamos que o bebê aprenda, porque os bebés estão muito mais interessados em aprender aquilo que lhes interessa do que propriamente aquilo que nós queremos que eles aprendam. Ok? Portanto, estas codificações vão ser alvo de erros e reformulações até que o bebê de facto consiga codificar corretamente e dar um nome às coisas e entender o nome das coisas. Ok? O que é que nós podemos fazer como educadores para otimizar a aquisição da linguagem? Temos que ter programas de intervenção, conforme a autora diz, que sejam positivos e progressivos. O que é que isto quer dizer? Ela fala muito sempre de uma intervenção pela positiva. Intervenção pela positiva, ou seja, nunca utilizar nãos perentórios, às vezes também é preciso, mas na aquisição da linguagem, sobretudo ser positivo e progressivo, ir do mais fácil para o mais complexo, ok? E ela fala aqui nas páginas, eu vou-vos dizer, nas páginas entre 32, 33, 34, na desmistificações sobre a comunicação e a linguagem. E tem 4 ou 5 desmistificações. A primeira é que ela diz que vocês não precisam, nem nenhum educador precisa de ser um especialista em linguagem para ser um bom educador. Nós precisamos de ter estas noções de como é que a linguagem se adquire e se desenvolve, mas não precisamos de ser especialistas, não precisamos de ser investigadores como é a Patricia Kuhl para conseguir ser uma influência positiva no desenvolvimento da criança. Ok? Depois o que ela diz é que as pessoas precisam de ser elas próprias, não é preciso mudarmos para melhorar a relação com a criança. E às vezes precisamos sim de mudar quando lidamos com uma situação difícil, com uma criança, por exemplo, que faz birras e ela
ilustra isso também no livro, como é que nós podemos tirar partido de uma situação difícil para ajudar a criança, sempre através de uma atitude construtiva. Ela dá um exemplo num livro de uma criança que atira um boneco e faz uma birra ao atirar um boneco, em que a educadora, devagarinho, começa a imitar o gesto da criança, mas começa a jogar com o boneco de forma mais calma, começa depois a brincar com o boneco de forma diferente e começa a mostrar à criança como é que a criança consegue ter um comportamento adequado. E neste exemplo ilustrativo, a autora fala de como é importante imitarmos a criança e irmos nomeando as ações que se vão passando, ok? Portanto, ela fala na importância da imitação e nomeação. Depois, o que é que ela diz mais de importante aqui nestas páginas? Eu diria que estas são as mais importantes, as noções mais importantes, e que o caminho do sucesso é, de facto, haver uma progressão. E como nós vimos, há fases, etapas, que nós sabemos que todos os bebés do mundo passam por elas, e depois, se nós olharmos para as teorias de que falámos, percebemos que o meio ambiente tem muito aqui a interagir com a nossa capacidade inata de aquisição da linguagem. Portanto, quanto mais nós pudermos fazer para desabrochar essa capacidade inata, melhor. Ok? Um outro conceito muito importante que a autora fala, e agora aqui já estamos a ir para as páginas, eu quero que vocês se situem bem no livro, porque no fundo o livro é e vai ser um bom instrumento de estudo. Vamos para as páginas 39 e 40, em que a autora fala da modelagem e mais especificamente na expansão verbal e não verbal. Vocês já ouviram este termo modelagem, não? Sim. O que é modelagem? É imitação. Uhum. E é só imitação? Não, nós aprendemos que modelagem da voz é também manter um certo timbre constante no som e na qualidade da linguagem. Ou seja, nós não podemos gritar e baixar para calmo, mantermos um nível constante, uma sonoridade constante. E, portanto, é modelagem no sentido em que estamos a dar um modelo à criança para como ela se deve expressar. Ou seja, muitas vezes, e a autora também refere isto, nós tentamos que a criança corrija a sua linguagem quando ela faz um erro, por exemplo, ou dizemos não se diz assim, diz assado, e isso produz muito poucos frutos. O que nós queremos com a modelagem é dar sempre o exemplo correto. Portanto, se uma criança diz eu fazia, nós não vamos dizer, não se diz fazia, diz fiz. Vamos dar o exemplo correto e vamos dizer, o Manuel fez. Ok? Sempre com o exemplo, isto é que é a modelagem, dar o exemplo correto, o modelo que a criança deve seguir. Ok? E em específico, a expansão verbal e não verbal tem a ver com expandir aquilo que a criança diz. E nós já vamos ver em específico como é que isto se operacionaliza. Mas, para já, importa que vocês entendam estas 5 vantagens da modelagem. A modelagem foca a atenção conjunta, favorece a concentração da criança, a autoconfiança, está ali um erro, confiança com N e não com M, o autoconceito da criança, prolonga a ação ou o enunciado verbal, portanto nós queremos é que a interação seja continuada no tempo, não é? Prolongar para a criança aprender mais, ter um melhor modelo,
conseguir ter mais linguagem e favorece a imaginação e a criatividade. Estamos a fornecer modelos para a criança expandir a sua imaginação e criatividade. E a modelagem é funcional na pragmática do diálogo. Porquê? Porque a modelagem é utilizada para atingir determinado objetivo. Por exemplo, se uma criança está a brincar com legos, nós estamos a falar com a criança e a criança diz azul. E nós aproveitamos e fazemos uma expansão verbal. Nós dizemos, sim, o Lego é azul. Esta peça é azul. Podemos pôr a peça azul com a peça amarela e mostramos a peça amarela. Ok? Portanto, isto é um exemplo de uma expansão verbal. A criança inicia uma frase que não é bem uma frase, com uma só palavra, e nós vamos expandir essa verbalização e vamos dar um modelo mais abrangente para a criança ir absorvendo nova linguagem. Ok? Isto é funcional na pragmática do diálogo, porquê? Porque serve para construir algo, por exemplo, se estivermos a tratar de blocos de Lego. É funcional porque nós estamos a usar a linguagem para atingir alguma coisa. Ok? Está claro? Sim? Continuo? Sim. Ok. Portanto, a criança, entre os 8 meses e os 12 meses, começa a querer dar um nome a cada coisa, a cada ação, sentimento, acontecimento, e nós devemos fazer essa nomeação pela criança, porque ela ainda não consegue fazê-la. Ok? Portanto, nós vamos dar estes exemplos, esta modelagem, e depois a criança começa a nomear algumas palavras. E isto, como nós vamos ver mais à frente, está ligada já à explosão que vai ocorrer com o ano de idade, que é, em média, a idade que as crianças começam a dizer as suas primeiras palavras. Ok? E quando elas começam a dizer as suas primeiras palavras, nós sabemos que essas primeiras palavras vão ser substantivos e verbos da ação, concretos e funcionais. Exemplos. Exemplos de verbos da ação concretos e funcionais que vocês já ouviram uma criança de 1 ano dizer. Fazer? Aham. E mais? Eu tenho só que ir atender aqui esta chamada, Sim. professora, desculpe lá. Uma coisa muito comum que as crianças dizem com 1 ano de idade. Dá. Eu di. Dá. Quando querem alguma coisa, dá. Dá. Não? Nunca ouviram? Sim. Mais. Mas o não é uma coisa, não é ação, mas as crianças tendem a dizer não, não, Não. não, Não. não, não. É verdade. Não, é uma palavra que aparece, é das primeiras que aparece, quando a criança não quer nada. Mas é funcional, não é? É funcional no sentido que tem uma função específica que a criança não quer e está a dizer que não quer. Portanto, é uma palavra importante para o seu repertório linguístico. E mais? Oh, professora, eu não sei se é, mas, por exemplo, na minha creche há bastantes crianças que, em vez de dizerem Xuxa, dizem Té. 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 E para elas isso é importante. Porquê? Porquê que é importante? Oh, professora, é a Xuxinha delas. Exatamente. Portanto, é muito importante. Podemos dizer que está relacionada com a ação de pôr a Xuxa na boca. Pois, sim. Ok? Mais exemplos. Professora, eu tenho um menino de 2 anos que ele refere-se peta. A peta é chupeta para ele. Uhum. Portanto, é uma verbalização, é já numa fase linguística um bocadinho mais à frente, não é? Porque ele já tem 2 anos.
Ele diz outras palavras ou não? Sim, ele diz aba, que é água. O não quer, que eu não quero. Sim, ele diz, deixa-me cá ver mais exemplos. Portanto, já diz enunciados de 2 palavras. Exato. Professora, eu trabalho com crianças de 1 ano e algumas delas, quando tem cocô, elas avisam, cocô. Pronto, aí está. E é muito concreto e funcional. Sim, sim, porque já percebem o que está a ser feito, né? O que fizeram. Uhum. E muitas também já conseguem diferenciar. E eu pergunto, tem cocô? Não, xixi. Uhum. Já sabem distinguir. Sim. Boa. Mais exemplos? Mais alguém que trabalha com crianças em creche? Não? Ok. Vamos continuar aqui com esta ideia da nomeação. O que é que acontece em contexto de creche? A nomeação está muitas vezes e deve estar aliada à organização espaciotemporal e às rotinas. Porquê? Se nós pensarmos nas rotinas, é aqui que nós vamos dar a oportunidade às crianças de ouvir sempre as mesmas palavras. Quando vamos mudar a fralda está suja. Estão sempre a ouvir as mesmas palavras, certo? Deem-me outros exemplos de rotinas. Agora vamos lavar as mãos. Está na hora da papa. Está na hora da papa. Do almoço. Exatamente. Portanto, a nomeação ocorre muito nas rotinas. Estamos a nomear. E o que é muito importante aqui também pensarmos é o seguinte: uma criança não vai aprender uma palavra por nós nomearmos uma coisa apenas uma vez. Essa palavra tem que ser repetida para a criança fazer a associação entre a palavra e o significado dessa palavra. Não é? Portanto, isto é muito importante considerar que a nomeação é importante e é importante que estejamos sempre a repetir as mesmas palavras, que é assim que a criança vai ouvir e perceber e aprender. Por outro lado, também temos muita nomeação a acontecer ligada à organização espaciotemporal. Quais são as brincadeiras que vocês fazem em contexto de creche que têm a ver com o espaço, seja jogar à bola, seja outra coisa qualquer, em que vocês, pensando bem, percebem que estão sempre a repetir as mesmas palavras? Estão a nomear sempre as mesmas coisas. A rotina de ir à hora do almoço, quando é para ir à casa de banho, lavar as mãos, estou sempre a repetir a mesma coisa porque são muitos. E num contexto de brincadeira? Na cozinha da lama. Que eles querem água para a terra, não é? Tanto, e não se molha, não atires a terra para o colega, não atires a terra para o colega. Não atires... Portanto, há palavras que são sempre repetidas. Professora, como por exemplo, eles querem sempre comer bolachas. Eu estou sempre a repetir isso, por exemplo, na minha sala. Bolacha, a palavra bolacha? Sim, porque eles associam bolacha a comida, seja ao pão, ou o que for de alimento. Ok. Então são bons exemplos. Portanto, estão a perceber que isto faz sentido, não é? Que a importância da nomeação. Agora, em relação ainda à expansão verbal e não verbal, eu queria que vocês olhassem agora para o vosso livro, na página 40. Toda a gente tem aí o livro? Eu ainda não tenho, professora. Ok. Eu também não. Então, nós dissemos que havia 2 tipos de expansão: expansão verbal e não verbal. O que é a expansão não verbal? Expansão não verbal é dar o significado a partir de gestos, de sons. Por exemplo, se eu disser vamos à janela, eu estou a apontar para a janela. Normalmente, o que é que nós fazemos? Nós fazemos as duas coisas. Nós fazemos expansão verbal e não verbal. Tudo o que nós dizemos que são traços paraverbais,
que é uma terminologia que já viram no PowerPoint e que vão ver no livro. Traços paraverbais é tudo aquilo que acompanha o diálogo, acompanha as palavras. Por isso é que nós dizemos que é paraverbal, ou seja, é para além do verbal. Tudo o que seja gestos, expressões faciais, são os paraverbais. Ok? Portanto, nós normalmente, quando falamos com bebês, fazemos expansão tanto verbal como paraverbal. Ok? Então, se vocês olharem para as páginas 40 e 41, nós temos aqui vários exemplos. O primeiro tem a ver com a fase vocal do bebê, portanto, numa fase mais precoce no desenvolvimento. E o que é que a autora vos mostra aqui? Um exemplo de uma mãe que diz, imita os sons dos soluços e diz, tens soluços. O bebê está a soluçar e nós imitamos e ao mesmo tempo dizemos, ai que tantos soluços, ai que soluços, ok? Então estamos a fazer uma expansão ainda na fase vocal do bebê. Porquê é que o bebê está na fase vocal? Isto ainda tem a ver com aquilo que vimos no PowerPoint, tem a ver com os sons que o bebê emite, sejam eles arrotos, soluços, espirros, tudo aquilo que vimos, ok? Depois, no exemplo seguinte, a autora já vos mostra um exemplo de expansão verbal durante a fase verbal do bebê. E aqui o exemplo é, o bebê diz mamã, mamã, e a mãe diz, sim, a mamãe está aqui, a mamãe está a brincar com o bebê. Portanto, vocês veem que este conceito de expansão é facilmente compreensível do seguinte modo. É expandir uma coisa que é muito pequenina, o bebê diz só mamamá e a mãe aproveita para dizer uma frase. Portanto, está a expandir o significado daquilo que a criança disse. Ok? Portanto, quando pensarem em expansão, é exatamente isso. Ok? Depois temos ainda outro exemplo de expansão verbal durante a fase linguística do bebê, em que o bebê diz popó aqui e a mãe diz o popó está aqui. Portanto, mais um exemplo de expansão, uma frase completa. O bebê disse apenas 2 palavras, uma frase sem verbo, e a mãe diz uma frase com verbo. Está a expandir aquilo que a criança disse. Outros exemplos de expansão aqui são a mãe poder dizer o popó está na tua mão, o popó está aqui e o boneco está ao lado do popó. São tudo exemplos que estão aqui, ok? Portanto, para exemplos, vocês vão ver as páginas 40 e 41, como eu disse. Vão prestar especial atenção às palavras que estão em negrito, ok? Que esta autora faz uma coisa que facilita muito a apreensão dos conceitos, que é, ela põe em negrito aquilo que são os conceitos principais que vocês têm que aprender, ok? Portanto, nós hoje ficamos, como diz no livro, na página 52, sendo que os principais conceitos estão no PowerPoint e para exemplos vocês vão a estas páginas do livro que eu indiquei, ok? E paramos então nos conceitos de expansão verbal e não verbal. E agora aqui, o que nos importa também é perceber como é que nós vamos usar estes conceitos para a nossa leitura de histórias, ok? Portanto, todos os conceitos que nós vimos hoje são importantes para vocês considerarem como é que vão ler para uma criança. Primeiro, começamos com esta ideia que vimos no início e que vimos no vídeo,
que é a intuação que eu utilizo, ok? A intuação. Depois vamos pensar, para além da intuação, quais são os traços paraverbais que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu estiver a ler um livro em que disser, uma frase disser o urso bateu à porta, eu posso fazer bateu à porta. Isto é um traço paraverbal. Está a acompanhar a minha verbalização, mas é um traço paraverbal que pode ajudar a criança a captar o sentido daquilo que está a ser lido. Ok? Portanto, é isto que eu quero que vocês agora vão pensar e vão exercitar. Ou seja, vocês vão pegar num livro e vão treinar. Vocês podem se pôr à frente de um espelho, vocês podem ler para os vossos namorados, para os vossos maridos, para as vossas mães, para os vossos pais. Podem-se gravar. E aqui o que interessa é, de facto, perceber qual é a melhor intuação. Nós já percebemos que os bebés prestam atenção a uma intuação melódica, e nós até vimos, e hoje foi repetido também no vídeo, este conceito de motherese. Motherese é o discurso linguístico que as mães utilizam quando falam com os bebés, é típico das mães, mas também pode ser de pais, de avós, de educadores, e deve ser, ok? Portanto, este motherese, como é que vocês vão interiorizar isto e fazer uma boa leitura, tomando em atenção todas estas ideias e estes conceitos que foram trabalhados. Ok? Inês? Ok? Sim? Patrícia, tudo bem? Ok? Portanto, vocês vão escolher um livro interessante e que se presta a uma boa leitura, mas o que vocês vão mesmo treinar é estes conceitos, é como é que eu consigo aplicar estes princípios que otimizam o desenvolvimento da linguagem nas crianças. Ok? Está bem? Então, vamos só ver se tem alguma questão. Enquanto vocês me dizem se tem alguma questão relacionada com os trabalhos ou com algum conteúdo, eu vou vendo quem é que está presente, está bem? A Ana Guedes está aqui. Ana Rita. Ana Rita não está. É a professora que faltou, é a colega que faltou, professora, que ela dá aulas até tarde. Ok. E depois temos a Bárbara, também não está, pois não? Qual delas, professora? Qual delas? Há duas. Ui, é Bárbara Santos. Sou eu. Estou aqui, professora. A Bárbara Santos está. E a Bárbara Moreno não está? A professora, a Bárbara Moreno estava, só que teve que sair e ela agora está a tentar entrar. E não só que diz que não está a conseguir entrar. Por que será? Mas já está aqui, iPhone de Bárbara. Já está? Já estou aqui, obrigada. Olá, Bárbara. Olá, Daniela professora. está cá. Não sei se está. Está. Sim. Olá, Daniel. Angelina também. Francisca, não está, pois não? Não, professora, ela ainda está a trabalhar. Ok. Inês Pinheiro está. A Jane também está. A Joana. A Joana Pereira, ela teve que ir para a outra aula. Ela avisou. Ela escolheu por mensagem. E Maria Gomes. Estou, professora. E a Marisa também está. E a Nuna também. A Olinda também. Patrícia, onde é que ela está? Está aí que eu já a vi. Estou aqui. E a Vanessa também? Está. Ok. Então, o que é que eu vou fazer? Vocês vão-me enviar, quem ainda não enviou, vai-me enviar os artigos para eu validar. Vão-se organizar para fazerem uma ficha de leitura dos artigos que forem validados e depois vão trabalhar em grupo
e vão eleger uma pessoa que será o porta-voz do grupo e que vai depois apresentar aqui. Atenção que todos têm que colaborar e, obviamente, a nota final vai ser para todos os membros do grupo igual. Ok? Está bem? Pronto. E se não há mais questões, eu vou... Professora, e o nome do livro? É que também tem enviado por e-mail ou como é que... O livro, vocês fazem o seguinte, para a próxima aula vocês tragam os livros para eu ver aqui no Zoom, pode ser? Ok. Sim. Na próxima aula, estou aqui a olhar para o calendário, nós temos uma aula no dia 26 e depois vocês começam as leituras no dia 9 de abril. Portanto, para a semana, tragam os livros para eu validar os livros, para eu saber o que é que vocês estão a fazer. Às vezes pode não se prestar para aquilo que nós queremos que vocês façam, mas vemos todos os livros. Pode ser? Ok. Está bem? Ó, professora, os grupos podem ser de 2? Podem. Aliás, eu agora estou a pensar assim, se calhar o mais adequado era de facto fazer grupos de 2. Isto porquê? Porque vocês têm que fazer 2 apresentações. E, portanto, aí nós, numa primeira apresentação, fazia um membro do grupo e depois no outra fazia outro. O que é que vocês acham? Sim, para mim. Toma à parte, você pôs-me como presente, como não chamou o meu nome? Não percebi, Deiseline. Deiseline, se a senhora pôs como presente, não chamou o meu nome? Não, porque eu já sabia que está cá. Ah, ok. Foi uma discriminação positiva. Ok? Eu, como não chamou, eu pensei que a senhora, sei lá. Não. Está bem? Então, ficamos assim. Eu vou depois respondo aos vossos e-mails e vou conferir quais são os vídeos que estão ou não estão no Zoom. Porque o que acontece é que com esta mudança para o Zoom Colibri, isto está tudo mudado. Mas eu estava convencida que já tinha colocado no Moodle o vídeo da aula anterior, não coloquei. Mas está. Está, não está? Está, sim. Ok, foi só o primeiro que eu não consegui gravar, Inês. Exatamente, foi sim. Sim, porque saiu muitas vezes. E foi muito complicado a primeira vez. Mas isto agora já deve estar a correr melhor, portanto acho que não vamos ter mais problemas. Está bem? Professora, relativamente aos grupos, dizemos por e-mail ou dizemos já aqui? Vocês podem me dizer já aqui, se já têm grupo. Ok, eu vou ficar com a Eliana, ela era aquela rapariga que estava a ver se entrava na cadeira porque ela era de dia. Pois, mas ela nunca apareceu. Apareceu uma altura, acho que foi na primeira aula. Ela tem estado a trabalhar por turnos, por isso é que não consegue vir. Está bem. Mas ela diz que fica comigo. Portanto, a Marisa e a Eliana, mais. Inês Pinheiro e Jane Brito. Inês e Jane. Ana Guedes e Bárbara Moreno. Ana e Bárbara Moreno, porque há 2. Ok. Sim. Mais. Olinda. Está desligado. Ana Rita. Olinda e Ana Rita. Sim, é para olhares. Está bem. Patrícia. Professora, é a Helena e a Nuna. Helena e a Nuna. Sim. Ok. Eu ainda não tenho, professora. Eu depois mando-lhe por mail, está bem? Está bem. E mais? Já toda a gente... Eu posso fazer com a... Não, professora, eu posso fazer com a Vanessa e com a Francisca, porque senão assim uma delas vai ter que ficar sozinha. Eu preferia que fossem só 2. A Bárbara Santos não pode ficar com a Vanessa, por exemplo, e quem era a outra pessoa? A Francisca. Francisca não pode ficar com a Patrícia, não? Eu acho que sim. Não se conhece a Patrícia? Qual é que é a Patrícia? A Patrícia. Mas vão conhecer-se, Patrícia e a Francisca? Eu acho que sim, acho que não há problema. Ok. Eu vou falar com ela. Eu acho que é a Marisa. É que a Patrícia. Ok, já sei quem é. Tá? Ok. Marisa, queres fazer comigo ou já tens grupo?
Eu estou com a Eliana, mas se quiser juntar-nos, se quiseres não, ficar uma pessoa connosco. que não tenha grupo, é 2 a 2. Sim, mas acho que já não há mais ninguém, só se faltar Então, alguém. queres fazer Agora pedidos, falta alguém. Não falta, portanto, eu tenho 4, 6, 8, 10, 12, 14. E vocês são 17. Faltam-me aqui 3 pessoas. Assim fica ímpar. Deiseline, com quem é que vai A ficar? Deiseline, se quiseres, podes ficar comigo e com a Eliana. Tem aqui a Patrícia Carvalho. Sim, posso ficar com a Patrícia Carvalho. A Deiseline fica com a Patrícia Carvalho? Pronto, sim. Patrícia Carvalho, sim. É. Então, Fica a faltar então a Francisca. Com Francisca. quem? Fica a faltar a Francisca, pelo que a Bárbara disse. Pois é isso, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Professora, eu se calhar fico com a Joana, mas ainda não sei. Quem? A Daniela fica com a Joana. Está bem, Mas, Daniela. mas estou a tentar falar com ela, mas como ela está na outra aula, não sei. Pronto, só falta mesmo a Francisca. Acho eu. Pelas contas que eu fiz. Portanto, como ela não pode ficar sozinha, tem que se juntar a alguém, não é? Era a Bárbara Ficou, Santos. Vanessa. Uhum. Ok. Então, professora, é preciso mais alguma coisa? É porque assim, é que nós temos aula às 8. Pois. E era para comer qualquer coisinha, é só por isso. Vão lá comer qualquer coisinha. E se tiverem alguma questão, mandem-me um e-mail. Tá bem? Obrigada. Bom fim de semana. Tchau, bom fim de Tchau, bom fim de semana, professora. Tchau, professora. Fim de semana.